segunda rodada de repatriação de recursos irregulares de contribuintes brasileiros no exterior arrecadou um valor pequeno, segundo a Secretaria da Receita Federal. Sem dar detalhes, a Receita informou que está apenas perto de 13 bilhões de reais aí previstos pelo programa de repatriação. A arrecadação até agora é pequena. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o economista Pedro Coelho Afonso, que é diretor de investimentos da corretora Gradual. Pedro, bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da CBN. O prazo termina no dia 30 de julho, não é isso, Pedro? E a nossa cultura é de deixar para a última hora, né? O brasileiro tem uma característica de sempre levar as coisas até o limite, né? Então, a gente espera que agora no mês de julho você ainda tenha um movimento muito grande nesse novo programa da repatriação. E o que muda nesse novo programa? Tem alguma diferença em relação, por exemplo, ao que foi feito no ano passado? A grande diferença agora, na verdade, é em relação ao imposto de renda e a multa, né? Que antes você tinha um valor total de 30% e agora aumentou para 35,25% contra os 30% da primeira fase. Bom, pelas regras, a regularização seria para todo recurso fruto de sonegação tributária, né? Ou de evasão de divisas. Quem é que pode participar? Correto, Andréia. Na verdade, todo mundo que tiver dinheiro no exterior não declarado, porém de origem lícita, pode entrar no programa. A grande diferença agora é que políticos e cônjuges e parentes até segundo grau de políticos não podem mais participar. E quais são as vantagens de participar, de regularizar os recursos que estão no exterior? A principal vantagem é você ter os seus recursos, os seus investimentos, seu dinheiro certinho, né, em dia. Você vai poder ter eles declarados no imposto de renda e qualquer movimentação que você faça a partir de agora, ela passa a ser lícita. O dinheiro deixa de ficar embaixo do pano. Havia uma preocupação com a segurança jurídica, de que esses dados pudessem ser usados. Hoje em dia, o que mudou? Há uma segurança maior de participar desse programa que foi iniciado no ano passado? Eu acho que após a primeira fase, os contribuintes que tinham dinheiro não declarado, eles perceberam que realmente o governo ele criou um programa para poder fazer uma arrecadação maior e não para prejudicar o contribuinte. O grande sentimento, aquela falta de garantia jurídica que a gente teve na primeira fase, acredito que agora já foi superado. Então, para o contribuinte, você agora tem uma facilidade, uma segurança muito maior, porque a gente já teve uma fase e que foi praticamente sem problemas. E tem o pagamento de multa, não é isso? Qual o percentual? Para essa segunda fase, a multa é 20,25%, mais 15% do imposto de renda. E para o país, assim, os benefícios significam que é um aumento da arrecadação, né? Também. A sensação que a gente tem é que a principal motivação do governo mesmo foi aumentar a arrecadação. Nessa questão, nesse cenário de instabilidade política e econômica, o governo está precisando arrecadar. Então, essa segunda fase ela vem novamente para tentar melhorar as finanças dos cofres públicos. Para a gente entender, né? É obrigatório repatriar esses recursos que estão sendo regularizados, não é isso? Não é necessariamente obrigatório, mas quando você tem um recurso no exterior não declarado, você está cometendo uma irregularidade. Então, o governo ele faz esses programas justamente para permitir que o contribuinte tenha a sua declaração, os seus recursos em dia e para ter mais tranquilidade, né? E essa repatriação, ela é feita por via bancária, é isso? Você tem hoje em dia duas maneiras de fazer isso, né? Você pode procurar tanto um banco que pode te instruir ou uma corretora. As corretoras normalmente elas têm uma agilidade maior do que os bancos. Ah, tá. E em quanto tempo, normalmente, o contribuinte que aderir ao programa tem a sua situação regularizada junto à Receita?
A nossa maior preocupação agora é com a fase da análise, justamente para verificar se o recurso é lícito ou não. Com essa questão da Lava Jato, todas as checagens elas ficaram mais rígidas. Então, em média, você tem algo em torno de 10 dias para você ter uma resposta da instituição que você procurar, se você realmente vai poder fazer a repatriação, justamente porque ela identificou a licitude dos recursos. Então isso atrasa mais, né? Então, é uma preocupação, controle maior, de fato, né? Com certeza. Inclusive, embora você tenha o fim de julho como limite, considerando a grande procura e a questão da rigidez das regras, é muito importante que você não deixe mesmo para a última hora, porque pode ser que não dê tempo da instituição financeira fazer a análise dos seus recursos. Agora, o contribuinte que está interessado em participar, não participou da primeira edição, quer agora participar do programa, ele tem que responder quais as razões que o levaram a mandar o dinheiro para o exterior, por exemplo? Não necessariamente. Ele tem que justificar de onde vieram aqueles recursos. O fato do recurso não estar declarado não quer dizer que ele seja ilícito. Porém, ele tem sim que justificar como ele obteve aquele recurso no exterior. Mas essa informação é sigilosa? Essa informação, sim, é uma informação que fica com a instituição financeira, justamente que é responsável por essa análise e, caso necessário, caso ela julgue que existe alguma informação preocupante, ela pode sim informar algum órgão regulador. Além de dinheiro, as pessoas podem repatriar também obras de arte, imóveis? Todo recurso que está no exterior não declarado, ele pode sim ser declarado agora, na verdade, né, repatriado, mediante o pagamento da multa e do imposto de renda. E nesse caso, a pessoa já tem a situação regularizada, isso é feito somente uma vez, né? Sim, a data base agora é 30 de junho de 2016. Então, todos os recursos que não foram repatriados na primeira fase e que estavam no exterior até 30 de junho de 2016, não declarados, eles podem sim ser repatriados agora. Uhum. Agora, eu queria que você explicasse assim para o contribuinte, né, as vantagens de regularizar e por que muita gente acaba deixando, por exemplo, para a última hora. Qual foi o motivo, por exemplo, para as pessoas não terem aproveitado a primeira oportunidade de repatriar e regularizar seus recursos no exterior na primeira edição do programa? O contribuinte, normalmente, ele tem uma certa dificuldade em fazer a declaração de recursos no exterior. Isso ocorreu por muitos anos no Brasil. Muitos deles não era nem pela falta de vontade de realmente regularizar o recurso, mas era por desconhecimento e por realmente não saber onde ele lança aquilo no seu imposto. A partir de agora, o governo, ele com esses programas de repatriação, deixa muito claro que ele começa a se preocupar com esse dinheiro de brasileiros que estavam fora do Brasil e que ele precisa aprender a lidar com isso. E não tem nada melhor do que você dormir tranquilo e saber que todo o seu dinheiro está certinho na sua declaração do imposto de renda. Além do que, você tem outras vantagens no sentido de quando você precisa de algum crédito, algum financiamento, você tem todo o seu patrimônio regularizado. E o dinheiro no exterior, ele conta como seu patrimônio também. O contribuinte acaba ganhando uma anistia, né, penal, nesse caso, participando, aderindo ao programa. Porque o governo diz que tem uma ampla base de dados, né, sobre o patrimônio de brasileiros no exterior, formado com recursos enviados irregularmente, né, por pessoas físicas e também por empresas. Você teve nos últimos anos alguns acordos internacionais, justamente de abertura de dados, principalmente em alguns lugares que eram paraísos fiscais, acabaram deixando de ser. Então, o governo acabou tendo acesso a muitas informações justamente por uma cooperação internacional. Então, a gente acredita que agora, porque justamente não sabemos se vai ter uma terceira fase, provavelmente não vai ter, agora é a hora de quem não fez isso na primeira fase, realmente fazer a regularização dos recursos.
E o prazo termina agora dia 30, não é isso? Exatamente. Na verdade é 31 de julho, né? O último dia do mês de julho. Mas lembrando que não é bom não deixar para a última hora, justamente porque a instituição financeira vai ter que fazer a análise do seu caso. Então, quem deixar para depois do dia 20 tem grandes chances de não conseguir aderir a essa segunda fase. Agora, aquele contribuinte que decidir aderir ao programa tem que declarar toda e qualquer renda que tenha no exterior, né? Patrimônio ou recursos no exterior. Sim, a intenção é que tudo seja declarado, principalmente para você ter a regularização total do teu patrimônio e para você realmente, em caso de algum problema futuro, você está anistiado. Porque caso você não declare tudo e for identificado algum recurso, você pode ter algum problema sim. Perfeito. Em uma situação normal, em que a pessoa é flagrada, por exemplo, a Receita, né, com essa evasão de divisas, qual o valor percentual da multa atualmente? Então, hoje você, na verdade, pagaria o dobro do imposto, né? Então você pagaria 100% de multa em cima do imposto devido, além de você estar cometendo um crime. Você Perfeito. Pode responder penalmente. Ou seja, são muitos os riscos e implicações, né, para o contribuinte que não cumprir essa lei, né? Com certeza. Você ter dinheiro não declarado, tanto fora do país como dentro do país, é um perigo e você está cometendo um crime. Todos os seus recursos e patrimônios, eles têm que constar no seu imposto de renda. Quais são as dúvidas mais comuns que você recebe, por exemplo, das pessoas que estão interessadas em participar do programa e não fizeram até agora por algum tipo de medo, de incerteza? A principal pergunta é em relação ao se o governo vai ter acesso a todos os meus dados, ou se eu posso ter algum problema jurídico futuro, caso você tenha alguma mudança de lei. Mas o que a gente orienta é que agora é o momento. Melhor do que você aproveitar um programa do governo é você realmente fazer toda a declaração do que você tem fora do Brasil. E a principal dúvida é em relação a como é que é a questão do imposto de renda e a questão da multa. Mas isso a instituição financeira faz por você, né? Você, na verdade, paga um percentual em cima do recurso justamente para a instituição fazer esse serviço para você. Muitíssimo obrigada, tá, pelas explicações. A gente torce aí porque as pessoas aproveitem essa oportunidade. Então, lembrando que o prazo termina no dia 31 de julho, evitando a cultura, né, de deixar tudo para a última hora. Por enquanto, a arrecadação, segundo a Receita Federal, é bem pequena. Pedro, muito obrigada pela participação, pelas explicações. Obrigado, Andréia, e bom dia ao ouvinte da CBN. Eu conversei com o economista Pedro Coelho Afonso, que é diretor de investimentos da Corretora Gradual.